Fala pessoal, fala aqui o Highlander e hoje precisamos conversar sobre o DarkOS for Clone. O ArcOS for Clone você deve conhecer, pois ele é um dos sistemas mais recomendados para o seu console R36S, principalmente para os modelos clones e também outras variantes de consoles que utilizam o mesmo hardware do R36S. Eu estou falando do Rockchip RK3326. Esses consoles ganharam uma sobrevida através do ArcOS for Clone, pois geralmente esses consoles vêm com Emuelec e através do ArcOS for Clone eles ganharam o upgrade de desempenho através do ArcOS, que é um sistema já otimizado para esse chip. Mas aí pessoal, para você que vem acompanhando essa comunidade de desenvolvimento do R36S, já está sabendo que surgiu o DarkOS. O DarkOS é um sistema para o seu R36S, entre outros consoles. Na verdade ele não nasceu para o R36S, mas ele é compatível. E ele é baseado na distribuição Linux Debian, diferente do ArcOS, que é feito com base no Ubuntu. E o DarkOS ele traz diversos benefícios de desempenho, melhorias na performance da CPU e GPU, mas o que você nota no dia a dia são os benefícios nos consoles mais pesados que o seu console consegue emular. Eu estou falando de Nintendo 64, Dreamcast e PlayStation Portable, o conhecido PSP. Sem falar também dos ports, do Portmaster, que é muito adorado aqui pela comunidade. Acontece que o desenvolvedor do ArcOS for Clone, o LCDYK0517, ele está deixando de atualizar o ArcOS for Clone focando no DarkOS for Clone. Então você que já está por par das novidades do R36S e seus sistemas modificados, sabe que existe o DarkOS e sabe que existe o DarkOS RE, que é o DarkOS otimizado para os modelos R36S. Ele na verdade nasceu para os modelos clone G80, não foi nem para os originais, mas com o tempo ele ganhou compatibilidade com alguns originais e alguns clones. Ele ainda está em atualização e não tem uma compatibilidade nem próximo do que o ArcOS for Clone consegue entregar. E se eu não me engano são mais de 40 modelos. Voltando para o desenvolvedor do ArcOS for Clone, ele em março ainda ele lançou a primeira build do DarkOS for Clone, que é a custom firmware que ele desenvolveu com base no DarkOS, mas utilizando a base de conhecimento, a bagagem de compatibilidade de consoles que o ArcOS for Clone tem. Então eu estava muito ansioso por novidade do DarkOS for Clone. E para quem acompanha o canal, viu que nessa semana eu fiz alguns posts divulgando, pois finalmente ia sair uma atualização do DarkOS for Clone, corrigindo a compatibilidade do Portmaster, pois na primeira versão que saiu em março, o Portmaster não funcionava. E como nessa atualização só saiu uma versão nova do DarkOS for Clone, eu subentendi que o ArcOS for Clone tinha chegado ao fim. Portanto, eu acabei notificando vocês através de um post aqui para os inscritos do canal, mas eu coloquei ainda uma informação que isso era a minha interpretação, pois não tínhamos a confirmação do desenvolvedor. Mas eu mandei mensagem e fiquei esperando a resposta e ele me respondeu. O que o LCDYK0517 falou é que não tem nenhum update que ele espera, ao menos que surja alguma coisa que ele tenha vontade, então ele disponibiliza. O que, na minha opinião, dá assim a entender que o ArcOS for Clone vai começar a ficar em desuso e os desenvolvedores de sistemas para o R36S vão focar todos na base DarkOS. Portanto, teremos dois grandes sistemas para o R36S, o DarkOS RE, que já existe, e o DarkOS for Clone, que recebeu essa atualização agora em 30 de abril. Tá, mas você acabou de cair nesse vídeo e eu tô falando de um monte de sistema e você só quer chegar aqui e instalar. Eu precisei passar esse background do que tem de sistemas disponíveis para o R36S para poder te direcionar melhor. O DarkOS for Clone, ele nasceu com a compatibilidade enorme de consoles como o ArcOS for Clone. O que eu indico então para o DarkOS for Clone é para você que tem um console que o DarkOS RE ainda não tem compatibilidade. Nesse vídeo, a gente vai instalar o DarkOS for Clone. Vou mostrar um pouco das diferenças dele para o DarkOS RE, mas o foco vai ser mesmo ensinar vocês o processo de instalação para o DarkOS for Clone, que pode ser muito útil para vocês. Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Fala galera, e agora a gente vai começar então o nosso tutorial do DarkOS for Clone. Para quem já instalou o ArcOS for Clone, pessoal, não muda absolutamente nada. O que você precisa fazer é navegar para a página inicial do projeto, que vai estar aparecendo aqui em tela e também na descrição do vídeo. Depois disso, você vai navegar para essa área direita, onde tem Releases, e vai clicar nela. Essa é a última release lançada, de 30 de abril de 2026, e só houve mesmo atualizações do DarkOS for Clone, e é justamente esse que a gente vai fazer o tutorial. Então você vai ter que baixar, pessoal, essas três partes aqui, a 1, a 2 e a 3. Depois de baixado, você vai fazer esse tutorial do computador ou do seu celular. Eu já fiz o download aqui dos arquivos, e estão aqui os três arquivos.
Eles estão compactados em 7-zip, que é esse 7Z, e estão em 3 partes. Você, depois de fazer o download das 3 partes, você vai instalar o 7-zip, vai estar o link também aqui na descrição. Você vai com o botão direito e vai aqui ó, em 7-zip e extrair aqui. Dessa forma, ele vai pegar esse arquivo que está repartido em 3 partes e transformar em um único arquivo. Eu também já fiz o processo de extração e ele está aqui. É esse arquivo aqui, pessoal. Quando você finalizar a extração, você vai se deparar com esse arquivo, que ainda está compactado. Você poderia vir novamente no 7-zip e extrair aqui novamente. Mas nessa extensão .exe, o Rufus já consegue continuar a extração. Caso você tenha algum problema no processo de gravação, recomendo que você venha aqui no 7-zip e extraia novamente. Mas com isso aqui a gente já consegue continuar. Então eu vou abrir o Rufus, que é um programa que já está acostumado a utilizar aqui no canal. Com o Rufus aberto, você tem que selecionar aqui em Device o seu cartão de memória. Automaticamente aqui ele foi selecionado, pois é o único cartão de memória que tem. Inclusive ele já está com DarkOS for Clone, por isso eu não vou repetir o processo de instalação. Mas o que você tem que fazer aqui é, você vai pegar esse arquivo img.exe ou .img se você tiver extraído novamente essa parte e vai arrastar aqui para o Rufus. Ó, vou arrastar nessa opção aqui, Disk or ISO Image. Notaram que ele atualizou com o nome? Então aqui, pessoal, todo o restante está tudo certo. Como é um cartão de 64 GB, automaticamente ele já deixa em Large FAT32, que é o exFAT que você também já está habituado a escutar. Após isso, pode iniciar a gravação. Ele vai dar um aviso que vai formatar o cartão para prosseguir com a instalação. Como eu já instalei, pessoal, eu vou passar essa parte. Como eu já fiz essa parte, eu vou cancelar. Mas para vocês que vão fazer o processo, vocês vão clicar em OK e vão esperar cerca de uns 10 minutos no máximo para que ele faça o processo de gravação. E depois disso a gente já continua. Pessoal, então logo você finaliza a gravação, a partição boot vai aparecer. A EasyROMs não vai aparecer nesse primeiro momento, só depois que você ligar o console a primeira vez. Quando você acaba a gravação, só vai estar disponível a partição boot e é nela que vocês têm que entrar, tanto no computador quanto no celular. Vocês vão reparar que na boot vocês vão estar com essa estrutura de arquivos aqui do DarkOS for Clone. Não estranhe o fato de ter o nome DarkOS for Clone, pois ele aproveitou muita coisa do que já existia. E a primeira vez que vocês ligarem, vocês também não vão estar com essa estrutura de arquivos igualzinha, pois vocês têm que fazer a seleção do DTB. E aí ele vai preencher com os arquivos que estão faltando. E para selecionar esse DTB, se você tiver no Windows, você vai abrir esse programinha aqui, que é o DTB Select Win32. Eu vou abrir o programa. Vocês vão avançar aqui digitando 1 para ele continuar em inglês. Depois disso, vai ter aqui algumas instruções. Ele vai informar que você tem que identificar qual é o seu DTB, qual é a sua placa para poder selecionar. Eu vou pressionar Enter e já explico isso para vocês. Então, vou pressionar aqui Enter. E aqui ele quer saber qual é o seu console, tá? Então, vamos voltar agora aqui para o site do DarkOS e DarkOS for Clone, que é a mesma coisa. Eu vou voltar aqui para a página inicial. Na página inicial do projeto DarkOS for Clone, vai ter a lista de compatibilidade dos dispositivos. Então, aqui vai estar por marca e qual é o console. Por exemplo, o A10 Mini, que é dessa marca YMC. O Battle XP tem o G350, que é um console muito bom mesmo, com qualidade de construção muito melhor que o R36S. Ele é fabricado pela Ambernic. Só que aqui no site do DarkOS for Clone, ele classifica os clones em tipos. Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Então, como é que eu descubro qual é o meu clone? Eu já vou mostrar para vocês. E para quem tem o R36S original, é nessa opção aqui, o Game Console. E aqui vai estar qual é o dispositivo que você tem. Se você tiver o R36XX como o meu, tem uma opção específica para ele. No caso do R36S, vai ter diferentes painéis, que são os tipos de tela, o tipo de DTB que eles são carregados. Aqui no DarkOS for Clone tem um pequeno probleminha para quem tem um R36S mais antigo, que utiliza o PNU 0, que é chamado também de PNU original. O desenvolvedor não disponibilizou o DTB para o PNU 0, mas geralmente o PNU 1 também é aceito, mas você vai ter que testar. Eu já vou mostrar esse processo, eu estou explicando aqui para vocês, para a gente concluir o processo de seleção de DTB. Se eu tenho um clone só e sol, você também tem aqui, ó, ele divide em PNU 1, 2, 3 e 4. E assim vai, ó, tem aqui o XF40H, que é muito conhecido também, tem uma opção específica para ele. E aqui há outros dispositivos que nem marca tem, mas temos aqui o R36 Ultra e o RX6H, que são os mais conhecidos aqui dessa lista. E aí, como é que eu identifico, então, qual é o DTB que eu tenho que selecionar dentro desse dispositivo se você não tiver um nome específico? Então, o próprio site do DarkOS for Clone tem um site que permite identificar qual é o seu DTB. E esse site vai estar aparecendo agora aqui em tela e também na descrição. E é esse site aqui, o DTB Analysis Tool, que eu acabei de abrir. Esse site permite que você pegue o DTB que já tem dentro da sua partição boot, no cartão de memória genérico mesmo, que veio com seu aparelho. Você vai carregar o DTB aqui e ele vai dizer
qual é o DTB equivalente naquela tabela do ArcOS for Clone, que é a mesma tabela utilizada pelo DarkOS for Clone. Então eu vou pegar aqui algum DTBs, eu tenho vários aqui no meu computador, e vou arrastar para essa parte aqui, ou você pode selecionar com esse botão. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um DTB de um clone G80, vou arrastar para cá, e em seguida você vem aqui em Identify DTB File, vou clicar, e ele vai informar o clone G80 desse DTB específico. Ele utiliza naquela tabela do ArcOS for Clone o clone Type 5, ok? Esse aqui foi fácil de identificar. Vou tentar com outro DTB. Pronto, esse aqui é o cenário que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse é um pouco mais complicado. Esse DTB na tabela do ArcOS for Clone é compatível com o K36 painel original, clone do R36S Type 1 sem amplificador ou inversão do joystick direito, ou até com o Game Console HG36. Nesse caso, quando o DTB aqui, o identificador do DTB apontar mais de uma opção, você vai ter que tentar um por um. Se você tiver com K36 é muito fácil, provavelmente é esse. Se você tiver com R36S, então provavelmente é um desses dois. Então você vai ter que tentar. Então você vai aplicar o DTB e em seguida tentar ligar o aparelho. E aí, se ele der tela, se ele começar a carregar as letras e imagens, quer dizer que está correto. Então vamos voltar para aquele processo aqui da instalação, da seleção do DTB. No meu caso, pessoal, ele é um R36XX. Então eu venho aqui, ó, Game Console, pressiono 9 e Enter, e ele vai me listar quais são os consoles originais daqui do Game Console. O R36XX está na opção 13, então basta eu vir em 13, ó, 13 e Enter. E aí ele vai identificar minha partição boot. Ele já viu que tinha alguns DTBs, ele excluiu os DTBs que eu já tinha. No caso de vocês nem vai ter nenhuma exclusão, porque vai ser a primeira instalação. E ele vai pegar alguns arquivos. Além disso, ele vai trazer de volta os DTBs do R36XX. E eu vou pressionar Enter para continuar. E ele fechou essa tela. Vou voltar para minha partição boot. Vou atualizar aqui, ó. Já voltou novamente o DTB, ó, porque ele deletou, mas colocou de novamente. São esses 3 arquivos que ele adiciona quando você faz a primeira instalação, e o image e o logo. Ele faz isso automaticamente através do DTB Select. Mas para você que não está nem no Windows e nem no macOS, precisa fazer esse processo de forma manual. Principalmente para a galera que está fazendo do Android. Então você tem que fazer esse processo manualmente. Como é que a gente faz? Aqui nessa pasta consoles, você vai entrar. Ao entrar aqui na pasta de consoles, ele vai trazer uma tabela com os consoles que estão naquela página do GitHub do projeto. E aqui você procura o seu console. No caso do R36XX, que é o meu, ele é um original Pentium 4. Como é que eu sei isso? Vou voltar aqui no site. Vamos voltar para a tabela. O R36XX, ele é, ó, consoles original Pentium 4. Você identifica pelo nome e pela pasta respectiva. No caso daquele outro DTB que a gente acabou de testar, que ele apontou Clone Type 1 Without Amplifier. Então você tem que procurar ele aqui também. Então vamos procurar os clones, ó. Type 1 Without Amplifier é o Consoles HG36. Se for o outro, que é o No Amplifier e Inverted Right Joystick, aí a pasta é o Consoles K36. Vamos, por exemplo, pegar esse do Consoles K36. Então vamos procurar aqui. Vai ter em algum local aqui, ó, K36. Você vai pegar esses 3 arquivozinhos que tem, vai copiar, você volta na partição boot e você cola. Tá? Eu não vou substituir porque os meus já estão corretos, mas no caso de vocês, vocês vão ter que mover para cá. Mas isso ainda não é o suficiente para o ArcOS for Clone. Seria o suficiente para o DarkOS RE, mas para o ArcOS for Clone ou o DarkOS for Clone, você precisa ainda mais trazer 2 arquivos. Então você vai voltar na parte de consoles. Você vem agora aqui na pasta kernel, tá aqui, ó, kernel. Entra na pasta common e vai pegar o arquivo image, copiar, voltar na partição boot e colar. E para finalizar, você volta de novo no consoles. Agora você vai na pasta logo. E na pasta logo a gente vai pegar aqui o 480p, que é o que é utilizado no R36S. E vai pegar a imagem de inicialização. Então você copia aqui, volta na partição boot e cola. Se você tiver um console, por exemplo, o R36 Ultra, tem uma resolução diferente. Então, vou voltar aqui na pasta logo. Tem outros formatos aqui. Você tem que ver qual é o formato da resolução de vocês. E aí você copia, por exemplo. No caso do R36 Ultra, por exemplo, ele é o 720p. Então você vai, copia, vem na boot e cola. Aí sim, está tudo feito e você pode finalmente remover o cartão de memória do computador e mandar ele ligar. Ele vai fazer o processo de primeira inicialização, que demora alguns minutinhos. Após finalizado, ele vai chegar na tela do DarkOS for Clone. E aí a gente vai para o console e depois volta para cá, pois tem um bugzinho que a gente vai ter que resolver. Pessoal, estamos aqui no console. Eu acabei de colocar o cartão de memória aqui. Como eu já tinha feito o processo de instalação, eu já passei pela primeira inicialização. Mas vamos aqui conhecer aqui um pouco do sistema. Na primeira vez que vocês ligarem, vocês vão ver a tela aqui do DarkOS for Clone, que no momento está estourado aí o brilho.
eu só consigo reduzir o brilho depois que ele liga. Finalizado o processo, está aqui já com o Wi-Fi funcionando, que eu vou abordar já, porque é um problema que ocorre no R36XX e alguns outros consoles foram impactados pelo bug. Primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos aqui em menu e vamos reduzir o brilho para facilitar a visualização de vocês. Ok. Estamos então aqui na interface padrão do DarkOS for Clone. Voltando aqui no menu, você já vê aqui a informação, DarkOS for Clone de 30 de abril de 2026. Então, eu já fiz a primeira coisa, que foi alterar a língua. Então, em configurações avançadas, ou Advanced Settings, você vai ter a opção Language, que vai estar em inglês por padrão, e você altera para português, né? Eu alterei aqui com o D-Pad, pressionei B, e ele vai ficar em português. No meu caso aqui já está. Depois disso, você tem algumas opções aqui bem importantes, que é o Configurações ArcOS for Clones, onde tem a configuração de Wi-Fi, foi quando eu percebi que estava sem o funcionamento do Wi-Fi nessa última release. Essa ferramenta do ArcOS for Clone, pessoal, é algo bem interessante que permite que você altere configurações da sua CPU e GPU, que seria o processador e a placa gráfica. Em configurações CPU, você pode alterar aqui a frequência máxima do seu processador, que já está no máximo, né, que é 1296 MHz, mas você pode também trocar o Governor do CPU de on-demand, que ele vai aumentar a performance de acordo com a necessidade, é uma opção mais segura, mas para alguns jogos mais pesados faz sentido você alterar para performance. Assim ele vai rodar o tempo todo na frequência máxima, o que pode te dar uma boa performance, mas também pode aquecer o aparelho, fazendo ele reduzir os FPS. Eu recomendo que teste no on-demand, eu testei e percebi melhoras significativas do DarkOS for Clone comparado ao antigo ArcOS for Clone em alguns jogos, como de PSP. Então, mas é importante que vocês saibam que você tem essas opções. Vou voltar, você pode regular até quantos núcleos do CPU você quer utilizar, mas recomendo deixar essa configuração de fábrica. Temos também as configurações da placa gráfica, frequência máxima também da sua placa gráfica. Se você precisar reduzir, tiver com algum bug estranho de interface gráfica, pode ser que faça sentido reduzir. E essas são as coisas que eu considero mais importantes. Vou voltar. O LED de energia do ArcOS for Clone permite apagar o LED. Eu não sei se é porque o meu R36XX ou é porque não está funcionando no ArcOS for Clone, mas o meu ele não apaga, ele só... O que é que você pode fazer? Você vem aqui e você coloca para quando você quer definir para que ele troque para o LED. No caso, o que tem azul, leia-se como verde, pois o R36XX e os R36S mais novos não tem mais LED azul, só tem LED verde e vermelho. O que você pode alterar aqui é, dependendo da porcentagem que você quer, por exemplo, a partir de 40% de bateria do meu aparelho, aí ele vai e liga o LED verde. Se não, ele fica com vermelho. Se eu alterar aqui para vermelho e voltar, ele vai alterar, o que já incomoda menos, já cobrir bem mais fraco. Mas no ArcOS for Clone, quando você vinha aqui selecionar, vou voltar aqui para o verde, quando você vinha aqui nessa questão do azul, verde, etc., tinha uma opção de desligar o LED. E aqui no ArcOS for Clone não estou vendo essa opção, e eu não sei se é algo do R36XX. Beleza? Vocês podem comentar aqui e me informar sobre essa questão, pois é uma funcionalidade que o pessoal gosta muito do ArcOS for Clone. Essas outras opções eu não considero tanto importante, configuração do seu joystick se tiver alguma coisa errada, o date time se você precisar alterar, mas se você conectar no Wi-Fi automaticamente isso corrige. Via NIFON, que é interessante, que ele vai dar qual é a especificação do seu cartão de memória, a velocidade do cartão de memória, qual é o seu console, a temperatura do processador, isso é bem legal. Vou voltar e tem a questão do Wi-Fi, que eu tive problemas, pois inicialmente não estava funcionando. Então, antes da gente continuar, vou fazer um pequeno corte para mostrar como é que é a solução do Wi-Fi aqui no computador e a gente volta para cá. Pessoal, voltamos agora para o computador para fazer uma correção de bugs para você que precisa utilizar o Wi-Fi. Essa última build do DarkOS for Clone, para alguns aparelhos, o Wi-Fi não está funcionando. Foi o caso até do meu R36XX. Algumas outras pessoas relataram que não tiveram nenhum desses problemas. Caso você tenha, no momento que você finalizou a primeira inicialização e já pode trazer o seu cartão de volta para o computador ou para o celular para mover seus jogos, vocês vão reparar que a EasyROMs foi inicializada com sucesso. A EasyROMs é o local que você vai trazer os jogos de vocês e a BIOS. Quando você finaliza o processo e ele expande a EasyROMs, na primeira vez que ele liga, a EasyROMs ela é expandida, ela vai ocupar o restante de espaço do cartão de memória. Quando ela finaliza esse processo, a pasta BIOS, pessoal, vem vazia. A BIOS são arquivos necessários para alguns emuladores, então você vai ter que conseguir as BIOS e descompactar aqui na EasyROMs. Além da BIOS, obviamente, você tem que trazer o jogo de vocês.
Para quem não tem problema de Wi-Fi, o tutorial acaba aqui. Você pode mover os jogos, BIOS, tira o cartão e vai jogar. Mas para você que está com problema de Wi-Fi, o que é que você vai ter que fazer? Tem um outro arquivo aqui de outro projeto, esse realtek.zip. Você vai descompactar. O link para download desse realtek.zip também vai estar na descrição do vídeo. Você vai descompactar e ele vai te dar essa pasta aqui, ó, Realtek. Você vai entrar. Tem 2 arquivos que você precisa mover para dentro da sua EasyROMs e inicializar esse programinha. Eu vou mostrar como é que se faz. E aí, após isso, o Wi-Fi vai voltar a funcionar. Então, eu vou copiar esses arquivos, vou na minha EasyROMs, você vai procurar, pessoal, a pasta Tools. Vamos descer aqui, pasta Tools, está aqui. Na pasta Tools, quando você finaliza a instalação do DarkOS for Clone, você vai reparar que vai vir o Theme Master, que permite que você faça downloads de outros temas com a internet e altere o visual do seu console, e o Port Master, que permite emular jogos de computador. E o Port Master, que permite você executar jogos de computador. Temos tutorial exclusivo aqui do Port Master aqui no canal. Aí você vai colar esse scriptzinho do Realtek. E a gente depois, vamos voltar agora no console para corrigir esse problema, e aí a gente consegue finalizar o nosso tutorial. Pessoal, voltamos para o console, e para finalizar a correção do Wi-Fi, vocês vão ter que vir em iniciar, né, Start, vão em Options, que é as opções, que para quem está acostumado com o ArcOS de fábrica que vem, o Options, ele vem como uma opção aqui do console, tá? O Options fica aqui. Nos sistemas mais novos, o Options ele migrou para dentro do menu. Então, viemos para aqui para Options, vamos para Tools, para onde a gente moveu os arquivos do Wi-Fi. E vocês vão rodar aqui o Install Realtek. Vocês vão inicializar esse programa, é um programinha mesmo, ele vai abrir aqui. Depois que ele finaliza de rodar o script, ele realmente desliga o aparelho, pessoal. Então vocês têm que religar. E depois que ele religa e o Wi-Fi volta a funcionar, o barulhinho do Wi-Fi também já é notável. Se você tiver com um dongle conectado, a mesma coisa. Ok, ele religou. Depois disso, você pode vir aqui no Start, vai em Configurações ArcOS for Clone. Eu sei que é o DarkOS, mas a questão é que o desenvolvedor não traduziu corretamente as coisas. E vai em Configurações Wi-Fi. Após isso, você vai conseguir conectar. Antes, quando eu vim aqui em escanear o Redes Wi-Fi, ele não encontrava nada. Depois que eu rodei aquele script Realtek, ele passa a identificar as redes Wi-Fi. E após isso, se você quiser, pode até excluir aquele install Realtek da pasta Tools, pois ele não é mais necessário, você já está conectado no Wi-Fi. Finalizado isso, pessoal, o que é mais interessante de saber aqui, como todo ArcOS ou DarkOS vai ter a opção configurar a interface e você pode alterar o tema. O DarkOS for Clone só vem com um único tema, que eu gosto dele, mas gente, tem vários temas. Custava ter colocado alguns aqui, só vem com esse. Você tem que fazer então download dos temas e mover para a pasta Themes dentro da EasyROMs, ou você tem outra opção, você pode executar o Theme Master dentro aqui do seu aparelho, se você estiver conectado à internet, e pela Wi-Fi mesmo você escolhe os temas e faz download. E pessoal, vou voltar mais uma vez aqui nos opções. Agora nas opções, principalmente para você que já está conectado, você vai vir agora em Tools e vai abrir o Port Master. O Port Master é importante se você precisa executar jogos port. Se você não precisar, você pode pular essa etapa. A primeira vez que você abre, ele vai oferecer atualizações, caso ele não esteja atualizado. Aí você vai aceitar o processo de atualização. Como eu atualizei ele ontem, porque eu estou testando o DarkOS for Clone desde que ele saiu, então eu acho que não vai ter nenhuma atualização. Por isso ele chegou aqui tão rápido. E se você pensa em jogar jogos port, no mínimo, pessoal, recomendo que você venha aqui em Options, procure aqui o Runtime Manager. Você pode também traduzir, tem a opção aqui traduzir para português brasileiro. E dentre as várias dependências, são as libs que você pode instalar que são necessárias para executar jogos ports. Uma delas é extremamente importante para executar em vários, que é esse Mono 6.2.0. Eu já instalei, pois eu instalei alguns ports aqui e eu precisava do Mono, então instalem isso daqui. Se você não conseguir fazer esse processo do Port Master com acesso à internet, eu estou dizendo, com um aparelho que já tem um Wi-Fi, com um dongle Wi-Fi ou com um cabo USB fazendo uma ancoragem USB, você pode fazer o download dessas dependências offline e mover para a pasta libs dentro da Port Master. Então também tem essa possibilidade. Eu vou fechar aqui, pois eu não preciso mais disso. Para fazer o download dos temas online, pessoal, é com esse app aqui, ó, o Theme Master, que eu estava comentando. Aqui você pode fazer vários downloads de outros temas. Vou voltar agora aqui. E agora, pessoal, a gente já pode testar um pouco. Eu passei poucos jogos para cá. Mas, pessoal, o que me chamou a atenção foi o Crash of Titans. Porque eu fiz testes com o ArcOS for Clone e ele ficava ali numa média de 16, 18, 24 FPS no máximo. Com o DarkOS for Clone eu consegui atingir picos de 30 FPS, tipo, foi um aumento enorme de performance. Ele tem ainda algumas quedas para 18, 19, mas ele ficou muito melhor mesmo do que o ArcOS for Clone. Pois o DarkOS for Clone ele realmente apresenta essas melhorias de desempenho
em consoles mais pesados. Estou falando Nintendo 64, Dreamcast, PSP. Deixa eu reduzir aqui o volume. E eu já tenho um save states aqui, então vou abrir o menu do PPSSPP no FN. Eu já tenho aqui um save state, mas eu recomendo que vocês façam algumas alterações. Quando eu cheguei aqui, na primeira vez que você vai abrir o menu no FN, no DarkOS for Clone, ele vem em chinês, pois o desenvolvedor teve essa preguiça também de nem alterar para inglês. Então você vai vir aqui em Settings, a navegação no PPSSPP é como se fosse o PlayStation, então o B funciona como X. Você vai estar tudo em chinês, você navega aqui, tem a opção 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vem aqui para System, e move para a direita, vai estar tudo em chinês novamente. Você move para a primeira opção, X de novo. Aí aqui você vai conseguir identificar, enquanto navega, para a opção English. Você vai conseguir encontrar. O meu já está, eu vou voltar. Então eu vou voltar aqui com bola, né, do PSP. Aí agora aqui eu vou subir, vou subir até opções gráficas. Então vou selecionar aqui o X do PSP. Aqui ele já vem em Pulp GL e Alto 1 por 1, que já é o indicado para esse console. O que vocês vão ter que alterar, que não veio no meu, aqui, pessoal, vocês vão ter que habilitar o Auto Frame Skip. Ele no meu veio assim, veio desabilitado aqui e Frame Skip off. Veio dessa forma. Então eu coloquei Frame Skip no 1 e geralmente eu habilito os dois, mas quando eu habilito o Auto Frame Skip aqui, ele bloqueia essa opção. Então, enfim, foi isso aqui, tudo que eu fiz para melhorar a performance. Depois disso, pessoal, FN. Agora, como eu já tenho um save aqui no jogo, eu vou aplicar o meu Load State, porque eu já tinha um. Selecionei aqui com X, Load State. Eu já tinha um save já pronto. E eu também habilitei o contador de FPS. Mas olha, pessoal, olha a diferença de FPS. Antes ele ficava aqui 16, 18, no máximo 24. Olha a diferença, como ficou muito mais jogável, pessoal. Muito mais jogável mesmo. Então, isso daqui me deixou bem satisfeito com o DarkOS for Clone, pois... repare que ainda há engasgos. Ainda há engasgo. Ele melhorou muito, pessoal, comparado ao que estava antigamente. Então, jogos mais pesados como esse ganharam um upgrade enorme de desempenho no DarkOS for Clone. E esse desempenho aprimorado também vai ser notável no DarkOS RE. Como eu falei no início do vídeo, tem uma minha sugestão para você que vai poder instalar o DarkOS RE e para você que precisa de maior compatibilidade vai ficar no DarkOS for Clone. Mas isso aqui foi notável, uma melhoria muito grande. Vou salvar novamente, então, o FN. Vou mover aqui para a esquerda. Selecionei meu save, vou mover uma vez para a direita, estou na opção de save, vou pressionar o X do PSP para ele salvar esse save state. Vou esperar, salvou, e agora eu posso fechar. Então FN, direita, vamos descer aqui, exit to menu. E mais uma vez, direita, 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 exit. Pronto, voltamos. Aqui no meu teste com DarkOS for Clone eu só testei PSP e ports, que são coisas mais pesadas. Então aqui nos ports eu já instalei, pessoal, o GTA San Andreas, que funcionou beleza, e o Celeste. Os dois funcionaram muito bem, mas como o GTA San Andreas é o jogo do momento, vou testar aqui também, pessoal, tá muito jogável. E essa versão já é a última de 30 de abril, que conta com últimas correções e também já está disponibilizada lá no Telegram do canal. Repare como ele abre bem rápido mesmo. E pessoal, nessa tela aqui inicial de seleção para o lado e para o outro, eu recomendo que você use o joystick. Se você usar o D-pad, ele além de ter um delay muito grande, ele pode travar. É um bug que ainda não foi resolvido. Pessoal, e aqui vocês vão reparar que o desempenho do GTA tá muito bom, gente. Dá para jogar 100% o jogo. O GTA San Andreas foi uma grata surpresa aqui para a comunidade dos amantes de R36S. Era um jogo que ninguém esperava, tá portado, e o pessoal tá portado e funcionando muito bem. Pessoal, e é isso aqui sobre as minhas impressões iniciais do DarkOS for Clone. Tem alguns bugs. Recomendo que vocês testem com cautela somente se você precisar mesmo atualizar para o DarkOS e se seu console não tiver compatibilidade com o DarkOS RE. Se não, pessoal, fique lá no DarkOS RE. Pessoal, os problemas que eu enfrentei, além do Wi-Fi, que eu já ensinei para vocês a correção, é a porcentagem da bateria que continua com os bugs do DarkOS for Clone. Então ontem, enquanto eu estava utilizando, ele chegou a 78%, se eu não me engano, e eu botei para carregar. Após 1 hora de carregamento, eu fui olhar, estava 62%. Eu, não, com certeza esse é o bug do DarkOS for Clone que continua no DarkOS for Clone. Então eu desliguei o console, coloquei aqui o meu cartão do DarkOS RE e estava 100%, que fazia sentido. Quando eu voltei para o cartão do DarkOS for Clone e religuei, aí ele tinha detectado 100% de novo. Então agora ele está realmente na porcentagem real, 92%.
mas é um bug que vocês sabem que continua há muito tempo e nunca foi corrigido. Pode ser que em alguns outros consoles esse número pode estar real, mas um feedback constante que a gente recebe é que a postagem da bateria não é correta no ArcOS for Clone. E apesar disso, há um problema generalizado quanto a essa leitura da postagem da bateria. Devido à baixa qualidade dos componentes do R36S, nem sempre o que você vê é real, mas no ArcOS for Clone e ArcOS for Clone, esse problema é mais acentuado. E para você que ficou aqui até o final, meu muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com seu amigo ou amiga aventureiro que adora testar os novos sistemas que saem para o R36S. Não deixe também de se inscrever para dar aquela força do crescimento do canal e até a próxima!